Graças a paz. Mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E como eu comecei a abordar na ministração passada acerca dos dons espirituais, não é? Então, primeiro trouxe a consciência dentro de uma pergunta se vocês eram cessacionistas, ou seja, os dons cessaram no período apostólico, ou se vocês criam na atualização dos dons do Espírito Santo. E depois li Atos 2, e depois li aqui 1 Coríntios capítulo 12, capítulo dos dons. E o primeiro dom mesmo proposto aqui por Paulo é a palavra de sabedoria. Mas antes de trazer esse conceito de palavra de sabedoria, lembro de ter dividido os dons em 3 partes para vocês bem distintas, né? Dons de revelação, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernimento de espíritos, dons de poder, não é? Fé, curas e operação de milagres, e dom de elocução verbal, que eu preciso da voz, preciso de verbalizar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecias, né? E com isto, me vem aqui que a vontade de Deus, porém, é que a igreja não exclua de modo algum desejar, por parte dos crentes, o buscar os dons do Espírito Santo. De fato, Paulo diz várias vezes para o cristão ter esta ambição de um dom do Espírito Santo. Eu quero pegar 2 referências bíblicas antes de partir mesmo para a palavra de sabedoria, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Paulo está mostrando que, de fato, a igreja ela tem que estar tentando granjear, ou tem que estar granjeando com os dons do Espírito Santo. E Paulo diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente, quando ele parte para o capítulo 13, e este caminho mais excelente era o caminho do amor, e logo no capítulo 14 ele vai mostrar que é o caminho dos dons exercitados em amor, não é? Mas ainda no capítulo 14, no versículo 12 de 1 Coríntios, ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, estes 9 dons do Espírito Santo aqui proposto, e mais alguns outros que já está ali logo no capítulo 12, um pouco mais à frente também, que a gente chama dons do Pai, dons do Filho, dons de Deus, dons de Cristo. Ele está te chamando para que de fato a gente possa procurar abundar nestes dons, é o que Paulo está falando, não é? E a gente vai compreender que de fato estes dons, sendo exercitados e praticados dentro da igreja, a obra do reino, ela fica mais fácil e com certeza mais leveza até para a vida do cristão que está sendo conduzido por esta ação do Espírito Santo. E palavra de sabedoria mesmo, para vocês compreenderem, eu quero trazer um exemplo do Velho Testamento e 2 exemplos do Novo. E um exemplo a gente vai encontrar lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, quando Salomão mesmo é tomado de sabedoria, e aqui ele é considerado como sendo o homem mais sábio, né? Pela palavra de sabedoria, o rei Salomão, ele chama 2 mulheres que estavam aqui pleiteando a maternidade de uma criança, sendo que uma delas, de fato, era mãe legítima e a outra não era. E aí ele traz uma proposta: olha, pega a criança, corta ela pelo meio e dá a metade para uma mãe e a metade para outra. E quando ele fala isto, fez com que a verdadeira mãe renunciasse o seu filho para que ele permanecesse vivo, pois não queria vê-lo morto, e assim foi descoberta a verdadeira justiça a ser praticada naquele momento. E a falsa mãe, ela fala: bom, então pode partir no meio, porque se ele não vai ser meu, não será seu também, não é? Então esta palavra de sabedoria de Salomão aqui, ela é um marco aí
neste divisor de águas da sabedoria na Bíblia mesmo, e depois a gente vai pegar aqui o próprio Jesus, quando então Jesus encontrava-se numa situação embaraçosa, pois chegaram até ele alguns discípulos e tentaram indagar dele para pô-lo em aperto, e pediu para que ele pudesse trazer uma questãozinha bem lógica ali, não é? Se deveria pagar tributos a César ou se deveria pagar tributos ou não pagar tributos, praticamente assim. E isto encontra-se lá em Mateus 22, nos versículos 15 a 22, e aí Jesus faz uma pergunta muito simples: pega aí a moeda. E eles pegaram a moeda. De quem é a esfinge que está na moeda? Falou, de César, não é? Então Jesus, com muita naturalidade, ele fala: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente vai perceber próprio Jesus aqui, que como homem, 100% homem, mas que tinha sempre esta condição de estar buscando a presença de Deus e orando continuamente para estar sendo revestido pelo Espírito Santo, ele está demonstrando esta palavra de sabedoria. Jesus encontrava-se numa situação embaraçosa, pois se dissesse que pagasse o imposto a César, seria tido como traidor dos judeus. E se dissesse que não pagasse, seria tido como insuflador do povo contra os romanos, não é? Seria preso por ambos os casos aqui. E o Espírito Santo, pela palavra de sabedoria, livrou Jesus da prisão e colocou o povo no seu devido lugar e praticamente calou a boca do povo também. E a outra João capítulo 8, versículos 1 a 11, a mulher adúltera. A Bíblia está falando aqui de uma mulher que ela é apanhada em pleno adultério, e aí a turba de fariseu pega aquela mulher, traz até Jesus, fala: olha, na lei está escrito que se uma mulher for pega em ato de adultério, ela deve ser apedrejada. E tu, que dizes? E Jesus começa a escrever com o dedo mesmo na areia, por terra mesmo, e eles ficam aguardando ali a resposta de Jesus. E de repente, quando alguém indaga de Jesus outra vez, aí Jesus olha bem para a multidão e ele fala: olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Não é? E de repente, abaixa de novo e continua escrevendo. E à medida que ele continua escrevendo na areia mesmo, ou na terra, ele percebe que a multidão vai saindo e se ausentando um por um. De repente fica somente ele e a mulher. E é quando ele pergunta para a mulher mesmo: e aí, cadê os teus acusadores? E ela responde, não é? Foram todos. E Jesus então traz uma palavra de sentença para aquela mulher também. E esta palavra de sentença: se eles não te condenam, também não te condeno. Mas tem uma coisa: você vai e você não peca mais. Agora, o mais interessante é que esta palavra de sabedoria, ela vem com esta palavra de sabedoria, mas ela vem com ação também. Porque, com certeza, quando Jesus estava escrevendo na areia, escrevendo ali com o dedo mesmo na terra, praticamente ele estava falando os demais outros mandamentos, né? Essa mulher tinha adulterado, mas ele estava falando: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, lembra-te do sábado para te santificar. E com certeza, à medida que ele estava escrevendo ali os outros mais mandamentos, automaticamente as pessoas, ao olhá-lo escrevendo, já estavam sendo enquadrados por algum tipo de mandamento que ele estava com certeza escrevendo ali no solo. E assim, se a mulher estava em adultério, então tinha um ladrão ali, tinha alguém que estava cobiçando, tinha alguém que com certeza estava cometendo um outro tipo de pecado também, destes 10, né? Violando o sábado por alguma questão e assim por diante, de maneira que
esta palavra de sabedoria, ela tem um peso muito forte e quando aceitei Jesus mesmo, logo depois da minha conversão, de fato, 15 dias posteriormente aceitei a Jesus como Senhor da minha vida e fui batizado com o Espírito Santo neste período, 15 dias. E aí me chamaram para ir evangelizar e aquela coisa, então aquele grupo de pessoas saímos ali descendo uma rua e de repente a gente está passando na porta de um bar e saiu um colega de serviço, né? Que estava bebendo no bar, chegou até mim e começou a cutucar o dedo, a apertar o dedo no meu peito, batendo forte e falando para eu dar provas para ele da existência de Deus. Porque se eu provasse que Deus existia, então ele pararia de beber e viria comigo para a gente descer para evangelizar. E eu ali, naquele momento, novo convertido, sem expectativa nenhuma, totalmente bruto, totalmente rude mesmo, de repente nem veio à mente mesmo, eu só falei, né? E falei para ele, olha, então prova para mim que Deus não existe, e daí eu rasgo a minha Bíblia, sento com você e nós dois vamos beber. Aí ele olhou para mim, abaixou a cabeça, saiu, e passa um tempo, e a gente desceu ali para continuar a evangelização, mas passa um período aí de uns 3 meses, eu estou subindo para a igreja e ele está descendo. E aí, à medida que estou subindo e ele descendo, eu já olhei e falei, vai dar problema de novo, porque era um camarada que sempre tentava me afligir mesmo, e ele passou por mim e falou, paz do Senhor, irmão, né? Eu levei aquilo por ironia, porque era comum também os colegas de quartel brincar com a gente, saudando com a paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, isso aí. Quando dei uns 3 passos ou mais, ele me chamou de volta, Marcos, volta aqui. Eu parei e falei, ele vai brigar agora comigo. Nós vamos entrar agora para as vias de fato. E ele falou assim, não, você está pensando que eu estou te ironizando, né? Eu falei, sim, estou pensando. E daí ele falou, não estou te ironizando, é porque naquele dia, quando você falou, prova para mim que ele não existe, eu comecei a tentar provar a inexistência de Deus e não consegui. E por não conseguir, aceitei a Jesus. E hoje, quando eu te saudei com a paz do Senhor, é porque agora nós somos irmãos em Cristo. E eu congregava, saía aqui de um lado e subia para ir para a igreja, lá no finalzinho do setor, e ele saía de lá, do ponto alto do setor, e descia para ir para uma outra igreja que ficava próximo à minha casa também. E com isso, aquela pessoa veio a se converter e só posteriormente, quando fui compreender os dons do Espírito Santo, percebi que naquele momento foi uma palavra de sabedoria, porque eu não tinha cultura suficiente para dar uma resposta de imediato para aquele camarada naquele momento. E assim, esta consciência da ação do Espírito Santo e este primeiro dom mesmo proposto por Paulo aqui como palavra de sabedoria é alguma coisa que a igreja hoje está muito carente. Como eu disse para vocês outro dia, verdadeiro louvor é joia rara dentro das nossas igrejas hoje. Eu digo também que palavra de sabedoria é joia rara dentro das nossas igrejas hoje. Não é esta sabedoria humana, é esta sabedoria que é dada pelo Espírito Santo de Deus para um fim proveitoso e para a edificação de todos, para a edificação do corpo de Cristo. Com isto, quero deixar aí esta provocação. Se você de fato crê nos dons do Espírito Santo, busque este dom, palavra de sabedoria. Não esta sabedoria que você já possa ter vindo do seu conhecimento e assim por diante, mas aquela que vai surgir no momento em que você vai precisar usá-la e você vai poder desfrutar dela como que se num passe de mágica mesmo. Ela vem e você vai verbaliza aquilo para quem preciso, para o grupo, para a comunidade, e a proposta desta palavra de sabedoria, ela sempre vai edificar ou ela vai confrontar. Neste caso meu, foi uma palavra que confrontou para a salvação, não é?
E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um beijo na alma, um beijo no coração. Fique na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.